Olá, começa agora mais uma edição do podcast do ABGD News e hoje eu recebo a Raquel Zhou, ela que é da Xinte Power. Raquel, muito obrigado pela sua presença, fico muito feliz de poder conversar contigo. E a primeira pergunta que eu te faço é, acho que todo mundo tem curiosidade, faz quanto tempo que você está aqui no Brasil? Muito obrigado, Mauro. Muito obrigada à BGT pelo convite para esse bate-papo. Já chegando com pergunta, né? Sim. Então, eu estou aqui no Brasil faz quase 8 anos já. Foi uma curiosidade pura para conhecer o país e conhecer a cultura do Brasil. Muito legal. O plano era para eu ficar aqui um ano, fazer um gap year e depois vai para a Europa. Só que apaixonei pelo país e acabei ficando mais tempo aqui. Então, hoje, basicamente, eu moro aqui no Brasil, só volto para a China de vez em quando para visitar minha família. Já é meu segundo país, estou gostando muito, aproveitando a natureza, rico de natureza aqui no Brasil. E os brasileiros são muito simpáticos, que eu nunca vi isso em nenhum outro país no mundo. Raquel, qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Brasil? Você se lembra? Claro, na escola a gente tem estudado sobre a geografia, claro. Entendemos que o Brasil é o quinto maior país do mundo e tem uma Amazônia maravilhosa, que é o pulmão da terra. Mas não tem nada mais de informação além disso, da cultura. Depois, quando eu começo a trabalhar, eu trabalhei para uma empresa de telecomunicação na China e começo a receber os clientes de diferentes países do mundo. Um dos deles é o Brasil. Recebendo brasileiros com aquele sorrisão típico do Brasil e com camisa, eu sou brasileira, com todo orgulho no peito. Então, era um choque de cultura. Eu percebi a cultura americana na China é totalmente da cultura asiática. Então, me deu muito curiosidade para conhecer essa terra mágica e queria entender por que os brasileiros têm orgulho de ser brasileiro. E depois que eu cheguei aqui, eu começo a entender por que os brasileiros têm uma paixão para o país, tanto de rico natureza, tanto de pessoal simpático, tanto de futebol maravilhosa, que os chineses nunca conseguiram. Mas esse país tem mágica. Todas as pessoas que chegam aqui ficam apaixonadas e é difícil de deixar para trás. Raquel, conta um pouquinho pra gente como é que era a tua vida na China. Você estudou lá, a tua família, você tem mais irmãos, em que lugar que você nasceu? Fui nascido no sul da China. É uma província que comeu muita pimenta, chama Hunan. Depois eu fiz faculdade lá. Sou filha única, não tenho mais irmãs, porque na minha geração tem essa política de filha única. Então, é difícil de deixar toda a minha família lá e morar longe. Mas é um conhecimento bem diferente. A experiência minha, eu passei a maioria das partes do meu tempo na China. Fiz faculdade, trabalhei 5 anos. O que você estudou na faculdade? Eu estudei jornalismo. Jornalismo. É porque eu tenho um programa, tem um jornalista, reportagem, viajando todos os países para conhecer cultura diferente quando eu era criança. E eu apaixonei por isso, essa experiência. Queria fazer a mesma coisa. Fui para caminho diferente, mas, final das contas, estou aproveitando essa experiência também. E a tua vida lá na China era uma vida difícil? Você tinha dificuldade? A tua família? Como é que vocês eram socialmente falando? Como é que era o dia a dia da tua família lá? A minha família está tranquila, economicamente falando, não está passando dificuldade. Os pais são funcionários públicos. Então, a gente tem uma vida mais tranquila e regular. Todo dia, basicamente, a mesma coisa. Mas com muito amor, com muita tranquilidade na vida também. Mas cultura na China é um pouquinho diferente. Então, pessoas são mais tímidas,
não abraçava tanto. Até hoje eu não consigo abraçar meu pai, é um pouquinho mais difícil nesse sentido, assim. E hoje eu volto para a China, eu senti saudade desse intimidez do brasileiro. Eles já vieram para cá, para o Brasil? Infelizmente ainda não. Meu pai, ele vai precisar pedir permissão para passaporte, então ele não conseguiu vir para cá ainda, mas ele está se aposentando, então provavelmente ano que vem ou depois da pandemia, quando a situação fica mais tranquila, eles iam vir aqui me visitar. Aproveitando isso, como é que está lá hoje a questão da pandemia? A gente há pouco tempo ouviu que alguns lugares ainda estavam em lockdown, né? Sim, a situação da pandemia virou totalmente diferente esse ano, comparado com os 2 anos atrás. A pandemia iniciou na China, então a pessoa pegou aquele primeiro choque de pandemia. Todo mundo fica muito nervoso e o governo realmente conseguiu ter uma força de controle na pandemia. Depois desse início, o governo conseguiram manter a política de zero pandemia na China. Então, ano passado eu passei 8 meses lá na China, sem máscara, sem a limitação de viagem dentro da China, bem tranquilo. É diferente do que o Brasil, quando o Brasil ainda está fechando os cinema, ainda está usando máscara, na China estava tranquilo. Só que esse ano, como todos os outros países, liberaram essa política de máscara e conseguiram conseguiram, como que fala a palavra? Eu não sei, imunidade que você está falando? Isso. Ah, sim. Conseguiram imunidade de rebanho que fala, talvez seja isso que você queria dizer. Imunidade público. Certo. Então, todo mundo fora da China já não usa máscara mais. E o vírus começa a espalhar mais rápido também. Ele diminui a gravidez, só que ele está passando mais rápido. Aí, China ainda não levou esse impacto de todo mundo conhece essa pandemia, conhece como que funciona. Então, hoje, parece a política de a pandemia é mais rígida na China. Algumas cidades ainda estão passando a situação de lockdown. É um impacto muito forte na economia também. Inclusive, Shanghai, a maior cidade da China, passou 3 meses de lockdown total esse ano. Vida. Era difícil. Também trazeram algum impacto no setor, porque é um dos portos que mais é utilizado para exportar os produtos de fotovoltaico também. Raquel, antes de falar do teu negócio, do teu encontro com a energia, Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu, coincidentemente, eu tenho um grande amigo, eu já tenho ele como amigo, acho que 20 anos, 25 anos, e ele nasceu na China e veio para o Brasil, mais ou menos como você, e nós estudamos juntos. Eu ajudei ele a aprender um pouco de português e tudo mais, e eu percebia que ele, muitas vezes, lá atrás, ele não tinha orgulho do país. Ele ainda não tinha, talvez por ser muito jovem, ele não conseguia entender ainda o que era a China. E hoje a China é um exemplo de desenvolvimento, de organização, de competência tecnológica. Qual é o tamanho você falou no início da entrevista de orgulho do Brasil, que os brasileiros têm? Qual é o teu orgulho em relação à China? Qual era o ano desse amigo seu? Por volta de 98, 95. Entendi. Então, a China tem crescido muito nos últimos anos. Pode ser quando seu amigo chegou aqui no Brasil, a economia da China ainda estava decorando. Exato. Mas esses últimos décadas, a China tem crescido muito. Por causa de... O povo tem costume de ser trabalhador, eles trabalham muito, focam no resultado, o governo também. Normalmente, o governo chinês ele tem um plano de longo prazo. Por exemplo, hoje, o governo já decide que seria a política entre os próximos 25 anos. Como que a ciência que eles querem chegar, como que a economia que eles querem chegar e qual o caminho que eles iam seguir nos próximos 25 anos. O governo chinês ele tem uma execução sensacional.
Ele consegue unir todas as forças da sociedade e consegue executar uma coisa quando ele realmente quer. E isso é uma coisa difícil de encontrar fora da China. Eu acho que por causa disso, a economia da China tem crescido muito. E o povo chinês tem orgulho disso. Porque quando a pessoa viaja fora da China, eles conseguem ver como que as coisas estão mudando. Muitos anos atrás, quando os chineses saem da China, visitar a Europa, visitar outros países, eles sentem timidez, porque a economia de Europa era muito melhor. Mas hoje a pessoa já chega na Europa a ver, comparando tecnologia, comparando com a economia, e percebe que a China tem conquistado muito resultados fantásticos. Então, esse é o orgulho crescendo com o tempo, e crescendo com o crescimento da economia da China também. Que bacana. Vamos falar então de energia. Como é que a tua vida encontrou energia e como é que a energia encontrou a Raquel? Como é que foi isso? Sobre a energia solar, é uma coisa que eu iniciei depois eu chegando no Brasil. Eu estava trabalhando com telecomunicação, mesmo chegando no Brasil, eu continuei na telecomunicação. Mas um dia tem uma empresa chinesa, um fabricante de módulo, me buscou e queria que eu iniciasse esse trabalho aqui no Brasil, do zero. Naquela época eu nem sabia o que é fotovoltaica. Não entendi nada como que um módulo funciona e não entendo nada como que um sistema fotovoltaico pode fazer diferença nos layout de energia do mundo hoje. Mas tenho essa curiosidade natural minha e queria levar esse desafio para entender como que esse novo fonte de energia pode fazer mudança no dia a dia da vida do pessoal. Então, aceitei a proposta, mas eu aceitei quando eu estava aqui no Brasil. Então, não tinha chefe aqui, não tinha colega, não tinha treinamento, nada. Era uma coisa loucura mesmo. É mesmo. Mas os brasileiros, os professores que circulam bastante nos eventos, eles têm me ajudando bastante. Inclusive os clientes também. Então a gente tem estudado junto para entender como que o fotovoltaico funciona e como que o fotovoltaico funciona aqui no Brasil, especificamente. Então hoje eu tento conectar o ponto da China e o ponto do Brasil. Trazem mais dados da China para o Brasil para entender cada fabricante está passando qual fase e como que essa mudança de cadeia do supply chain pode afetar o mercado do Brasil. E, no mesmo tempo, eu tento passar mais realidade do mercado do Brasil para nosso pessoal da China. Isso é um ponto que eu acho que o pessoal tem que investir mais, porque a China é o maior fornecedor do fotovoltaico do mundo e o Brasil é um dos países que mais cresceu no setor. Então, os dois mercados têm que se aproximar mais, se entender mais, tanto de cultura, tanto de negócios. Esse é um trabalho que tem desenvolvendo bastante. Hoje, os eventos, a gente consegue ver mais e mais chineses vêm para cá. É verdade. Tentando entender o que está acontecendo no mercado. E as associações brasileiras, a ABGD, por exemplo, já foi para a China para a participação dos eventos na China, para buscar mais informação do outro ponto também. E creio que depois da pandemia, essa comunicação vai ficar mais frequente e a beneficiar os dois lados. Inclusive, eu acho que a BGD pode se aproximar um pouquinho mais da instituição de solar na China também. Perfeito. Seria interessante essa comunicação. Tomara que aconteça e no que depender de nós aqui, do jornalismo da ABGD, com certeza nós vamos fazer isso. Raquel, apresenta para nós a Xinte Power, que hoje você representa aqui no Brasil. Sim, a Xinte Power, ela pertence do Grupo Xinte. O Grupo Xinte hoje é a maior empresa de soluções elétricas na China, iniciando com os produtos de baixa tensão. Juntou, disjuntou. Hoje a Xinte é a segunda maior empresa desse setor, competindo com a Schneider. Mas além desses produtos de baixa tensão, desenvolvemos os produtos de média tensão,
alta tensão, ultra alta, transmissão, medição, basicamente toda a linha completa de energia elétrica. E o foco do grupo sempre energia elétrica. Fotovoltaico um dos deles. Temos dentro do nosso portfólio os módulos Astronergy, o EPC. Somos a empresa privada que mais possui usina solar na China. Hoje a Xinte possui 8,4 GB de usina solar. Puxa vida. Só da Xinte, e mais 20% da participação de sistema residencial na China também. E a Xinte Power em si, ele foca na cabeça do sistema fotovoltaico, que é inversor. Já temos desenvolvendo o mercado de inversor muito forte em Estados Unidos. Somos 7 anos seguidos ao primeiro colocado no inversor trifásico que mais vende no comercial e industrial. E somos muito fortes em outros mercados, em Europa, Ásia também, Japão, Coreia, China, com certeza. E estamos desenvolvendo muito forte o mercado aqui no Brasil. Hoje eu sou responsável pela operação dos Xinte Power aqui no Brasil. Estamos construindo centros de reparo, que seria a maior centro de reparo, o maior laboratório do Brasil. A primeira que a gente está construindo é 30 kVA de fonte, e a segunda, que acontece em novembro, seria 150 kVA. Então, seria a maior laboratório do país. Sim. Que pode oferecer serviço para todos os nossos pós-vendas da Xinte Power e, no mesmo tempo, para nossos amigos torcedor. Você precisa fazer uma teste do produto. Sabemos que temos equipamento para oferecer, para ajudar nos testes. E realmente queremos raizar aqui no mercado brasileiro. Diferente de algumas fabricantes que queriam só vender, nós queremos ficar no mercado brasileiro, construir uma estrutura aqui, oferece mais empregos no Brasil e treinar mais pessoas para mais especialistas de fabricante aqui no Brasil. E acreditamos que isso é o caminho certo para fazer, porque o mercado do Brasil, a fotovoltaica brasileiro, ainda tem muito para crescer. Então precisamos já estruturando para acompanhar todo esse crescimento no futuro. Raquel, a Xinte veio para ficar. E a Raquel veio para ficar? Acredito que sim. Já estou aqui faz 8 anos já. Não vejo desligar desse mercado nunca mais. Provavelmente eu vou passar a maioria dos tempos aqui no Brasil e um tempinho na China para passar com minha família. Mas hoje eu diria o meu futuro seria aqui no Brasil mesmo. Você faria tudo de novo, Raquel? Todo esse caminho? Com certeza. Foi ótimo. É uma mudança total na minha vida. E essa experiência foi fantástica. É difícil a gente falar não para o país Brasil, que tem tanto de simpática para os estrangeiros, para as culturas diferentes. E também abraçando todo mundo que veio para esse mercado. Literalmente, né? Abraça de dois jeitos. O que você mais gosta do Brasil? Vamos falar assim, de culinária, comida, os lugares, praia, essas coisas. O que você mais gosta? Assim? A praia, com certeza, um dos mais maravilhosos. Hoje eu moro em Florianópolis, justamente por causa de praia, que eu posso conhecer cada semana uma praia diferente. É sensacional. Isso o que estava sentindo falta quando eu estava na China. Mas, além de natureza, o povo brasileiro são meus favoritos. Esse jeito mais simpático de comunicação, que é bem diferente do que a asiática, porque nós asiáticos somos mais tímidos de expressar nosso sentimento. O brasileiro já é mais aberto para conversar, mais comunicativo e com aquele sorrisão. Eu sinto falta quando eu viajo para outros países. Quando eu volto para o Brasil, chegando o Uber, o táxi com aquele sorrisão, eu já senti que eu estou em casa. Raquel, vamos deixar então o site da Xinte, é o xinteglobal.com.br, né? Isso seria o site do Xinte Group, que
incorporar todos os equipamentos, certo. inclusive o baixa tensão alta. Eu estou vendo aqui. Temos um novo site que é somente para o serviço de Shint Power para os investidores. Chama br.shintpower.com. Esse site ele foi feito exclusivo para os distribuidores e integradores para facilitar eles no dia a dia de trabalho. Então, você consegue encontrar todos os nossos distribuidores, todos os nossos datasheets, certificação, documentos para a homologação no concessionário, o manual, tudo em português. Então, seria uma ferramenta para os nossos parceiros, nossos clientes, utilizar dia a dia. Como é que você aprendeu a falar português? Foi uma luta. Imagino. Eu chegando aqui no Brasil sem falar basicamente nada. Fiz um pouquinho curso, 2 semanas ou quase um mês do curso na China, antes de chegar aqui. Mas o que eu aprendi era como vai. Eu chegando aqui no Brasil, ninguém falava isso para mim. Todo mundo fala, oi, tudo bem? E eu falo, é assim mesmo. Pessoal, segue o livro para eu conseguir entender. Mas foi uma luta para aprender, porque gramática brasileira, português, é complicado. É difícil. Mas é uma língua rica. Tem muitas expressões diferentes. Por exemplo, saudade, que a pessoa fala que não existe nenhuma outra língua. Aí a gente aprendendo a língua, ao mesmo tempo aprendendo diferente forma de expressão. Raquel, eu quero agradecer demais a sua presença. Foi espetacular aqui a nossa conversa. Sucesso para você. Conte sempre com a BGD, com a BGD News. Quem sabe a gente vai fazer agora uma reportagem lá na Shint, lá na China. Por favor. Vai ser um prazer imenso e obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Mande um beijo grande para sua família lá na China e um abraço também, por favor. Pode deixar, mando sim. E muito obrigado pelo seu tempo, pela essa oportunidade de bater um papo para conversar. Seja bem-vindo, vem para a China para visitar a nossa empresa ou visitar a cultura chinesa. Seria minha prazer para apresentar a cultura asiática. Vai ser um prazer ter você lá acompanhando a gente. Muito obrigado, Raquel. Com certeza. E obrigado a você que me acompanhou até agora aqui em mais uma edição do podcast do ABGD News. Que conversa bacana com a Raquel da Shint Power. Continue com a gente e até um próximo podcast. Tudo de bom e até lá.